O rastreamento obrigatório do Pix confirma uma escalada de vigilância financeira que já vinha moldando decisões econômicas desde janeiro de 2025. Agora veio a martelada definitiva. Eles estão observando todas as suas transações e isso é muito perigoso. Agora, após a vinheta, iremos revelar os perigos desse novo mecanismo e mostrar como uma tecnologia descentralizada pode ser a solução. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Líder Supremo Jalim Rabei, escrito por Dominum Hash, revisado por Historiador Libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. O Banco Central anunciou a implementação obrigatória de mecanismos que permitem o rastreamento completo das transações realizadas via Pix em todas as instituições financeiras do país. A medida, operacionalizada por meio da ampliação do Mecanismo Especial de Devolução, conhecido como MED 2.0, autoriza o acompanhamento do caminho do dinheiro mesmo quando ele atravessa diversas contas intermediárias. O sistema permite bloqueios preventivos, compartilhamento de informações entre bancos e análise administrativa detalhada das transações quando há contestação sem necessidade de ordem judicial prévia. A justificativa apresentada é o combate a golpes e fraudes, mas o efeito prático é a consolidação do Pix como uma infraestrutura permanente de monitoramento financeiro. Com essa mudança, o Pix deixa de ser apenas um meio de pagamento rápido e conveniente para se tornar parte estrutural de um sistema de vigilância econômica estatista. O rastreamento não ocorre apenas em situações excepcionais, mas passa a ser uma característica inerente ao funcionamento do sistema. Cada transação deixa um rastro acessível a instituições financeiras envolvidas e, por consequência, ao Estado que regula e fiscaliza essas instituições. O dinheiro deixa de circular apenas como valor e passa a circular também como informação. Essa decisão atual não surge de forma isolada nem inesperada. Ela é a continuação de um processo que se tornou explícito em janeiro de 2025, quando a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 2219/2024, implementando o monitoramento das movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas por meio da e-financeira. A norma estabelecia os limites de reporte mensal e ampliava o número de instituições obrigadas a fornecer dados detalhados sobre créditos e débitos em conta, incluindo bancos digitais e instituições de pagamento responsáveis por operações via Pix. Embora o governo tenha afirmado publicamente que não se tratava da criação de novos tributos nem de taxação do Pix, o conteúdo da norma deixava claro que o volume, a frequência e o detalhamento das informações financeiras analisadas pelo fisco seriam ampliados. A reação do público foi imediata. Comerciantes, profissionais autônomos, pequenos empresários e trabalhadores informais passaram a reavaliar o uso do Pix como principal meio de recebimento. A possibilidade de abuso fiscal, de bloqueios administrativos, de retenções preventivas de saldo e de questionamentos automáticos sobre movimentações financeiras passou a ser considerada um risco real. Para quem depende de liquidez diária para pagar fornecedores, funcionários ou despesas básicas, esse risco não é trivial. Como consequência, muitos estabelecimentos decidiram limitar recebimentos via Pix, aceitar o Pix apenas em determinadas condições ou simplesmente deixar de utilizá-lo como meio de pagamento preferencial. Em diversos casos, o dinheiro físico voltou a ser incentivado. Esse comportamento revelou um aspecto frequentemente ignorado no debate público. Quando regras mudam e o grau de intervenção potencial aumenta, agentes econômicos se adaptam. Basta ajustar suas escolhas. Foi exatamente isso que ocorreu em janeiro de 2025. A pressão social e econômica gerada por essa adaptação foi suficiente para produzir um recuo institucional. Poucos dias após a repercussão negativa, a Receita Federal
anunciou a revogação da norma, reconhecendo que a medida havia causado confusão e desgaste público. O recuo, porém, não significou uma mudança de direção. A lógica de ampliação do controle permaneceu presente. O episódio funcionou como um teste de limites. Mostrou até onde o sistema poderia avançar sem provocar resistência significativa e revelou ao mesmo tempo que decisões administrativas relacionadas ao monitoramento financeiro têm efeitos diretos e rápidos sobre o comportamento econômico. Ainda em 2025, outro evento contribuiu para aprofundar a desconfiança em relação à estrutura do Pix. Um ataque hacker de grandes proporções atingiu empresas de tecnologia ligadas à infraestrutura do sistema, permitindo o desvio de centenas de milhões de reais em um curto intervalo de tempo. A ação explorou falhas em prestadores de serviço que funcionavam como intermediários técnicos do sistema financeiro, evidenciando que, apesar da centralização e do monitoramento, o Pix depende de pontos críticos de falha. A resposta institucional envolveu a suspensão temporária de instituições participantes do sistema, bloqueios generalizados de contas e medidas emergenciais para conter os danos. Embora parte dos valores tenha sido recuperada, o episódio deixou claro que a centralização não elimina riscos. Pelo contrário, ela os concentra. Quando uma falha ocorre em um ponto estratégico, o impacto se espalha rapidamente por toda a rede, afetando milhões de usuários que não têm qualquer relação com o incidente. O Pix combina dois fatores de risco dos modelos centralizados. De um lado, a possibilidade de intervenção administrativa, bloqueios e rastreamento detalhado das transações. De outro, a vulnerabilidade sistêmica decorrente da centralização da infraestrutura. A resposta institucional a ambos os problemas tem seguido um padrão previsível: mais monitoramento, mais integração de dados e mais poder concentrado nas mãos do Estado. É nesse contexto que sistemas alternativos de pagamento começam a ganhar espaço. O Bitcoin, criado originalmente como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, oferece uma arquitetura diferente. Dentro desse ecossistema, a Lightning Network surge como uma solução voltada especificamente para pagamentos rápidos, baratos e escaláveis sem depender de uma autoridade central. A Lightning Network funciona como uma camada adicional construída sobre o Bitcoin. Seu objetivo é permitir que usuários realizem transações instantâneas sem precisar registrar cada pagamento individualmente na blockchain principal. Para isso, os usuários abrem canais de pagamento entre si por meio de uma transação inicial registrada na blockchain do Bitcoin. Essa transação estabelece um contrato criptográfico que define as regras do canal. A rede Lightning é infinitamente superior ao modelo centralizado do Pix. Não há banco central, não há instituição financeira que possa bloquear unilateralmente um pagamento ou congelar fundos. Os recursos permanecem sob custódia do próprio usuário, protegidos por chaves criptográficas. As regras são determinadas pelo protocolo e pelo consenso da rede, não por decisões administrativas ou normativas. Do ponto de vista da privacidade, a Lightning oferece características superiores aos sistemas centralizados. Embora não seja completamente anônima, ela não exige associação obrigatória a identidades civis, CPF ou CNPJ. Não existe uma base de dados centralizada que registre todas as transações vinculadas a pessoas específicas. O controle da informação permanece distribuído e o rastreamento sistemático de todas as movimentações não faz parte da arquitetura da rede. Para comerciantes, a Lightning apresenta vantagens operacionais relevantes. Os pagamentos são confirmados em segundos, não podem ser estornados unilateralmente e não dependem de análise posterior de uma instituição financeira. Não há risco de bloqueio dias depois por contestação administrativa. Isso traz previsibilidade ao fluxo de caixa e reduz custos operacionais associados a disputas e intermediações. Enquanto o Pix
se consolida como um sistema eficiente cada vez mais integrado ao controle estatal e à vigilância financeira, a Lightning representa um modelo baseado em descentralização, responsabilidade individual e previsibilidade técnica. Não há promessa de proteção paternalista nem garantia de ausência de erros. O que existe é clareza de regras e limitação de poder. No fim, o rastreamento obrigatório do Pix é o resultado direto de um sistema centralizado. Em janeiro de 2025, a ampliação do monitoramento gerou reação imediata. O recuo foi apenas circunstancial. Em 2026, o controle foi institucionalizado por outro mecanismo. A direção permaneceu a mesma. Sistemas financeiros estatais centralizados tendem a evoluir para níveis cada vez maiores de vigilância à medida que se tornam dominantes. Cada problema real ou percebido gera uma resposta que amplia o controle. Fraudes justificam monitoramento, ataques justificam rastreamento e, pouco a pouco, a exceção se torna regra. A malícia estatista sobre o dinheiro nunca acaba. O Pix rastreado simboliza essa dinâmica. A Lightning Network simboliza outra possibilidade, na qual a tecnologia é usada para limitar o poder de intervenção e devolver controle aos indivíduos. A convivência entre esses modelos reflete uma disputa mais ampla sobre o futuro do dinheiro, da privacidade e da autonomia econômica. E a forma como as pessoas escolhem pagar, receber e guardar seu dinheiro mostra que essa disputa já está em curso. O Estado pode até tentar, mas o indivíduo soberano sempre vai encontrar uma brecha. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!